Pegue, por favor, a palavra de Deus. Abra no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 14, versículo 2. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde nós vamos ler. Acharam? Escute isto. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Amém, igreja? Eu vou ler de novo, preste atenção. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. O próprio Deus um dia fez isso. Ele começou a passar um radar, um scanner sobre o planeta Terra. Deus queria encontrar os justos na Terra. E Deus radiografou a Terra inteira, o planeta inteiro. E diz aqui a palavra que Ele fez isso para ver se havia algum ser humano que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ou seja, pessoas espiritualmente inteligentes, com entendimento suficiente para buscar a Deus. Portanto, a gente já deduz de imediato que quando um ser humano não busca a Deus, ele não tem entendimento. Somente quem tem entendimento busca a Deus. E no versículo 3, Deus viu com tristeza que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado de Pernambuco, cidade de Recife, repete em seguida. Vamos lá. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Que constatação triste. Isso pelos olhos de Deus. Alguém pode se achar justo e achar que faz o bem. A pessoa diz, eu faço caridade, eu dou esmola, eu distribuo cesta básica, eu ajudo uma creche. Ela pode até ser considerada uma boa pessoa por ela mesma ou até pelos outros. Mas aqui nós estamos vendo pela ótica de Deus. Não pelos olhos humanos, mas pelos olhos de Deus. E pelos olhos de Deus, o Senhor chegou à conclusão que não há um justo sequer. Você acredita na palavra de Deus? Quem acredita? Levante a mão. Então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica mais ainda. Você que está à distância nos ouvindo aqui em Recife, glorifique a Deus conosco. Pai querido e Deus amado, não só o estado de Pernambuco, mas todo o Brasil e povos de língua portuguesa te glorificam agora. Pai, abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Agora, Pai querido, vem com o teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fala conosco agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Não é de hoje que Deus
tem procurado um justo na terra. Antes do dilúvio, Deus procurou. E Deus chegou à conclusão que ele precisava recomeçar tudo. Por isso que ele mandou as águas do dilúvio, e aquela geração antediluviana pereceu, com exceção de Noé. Mas ali está escrito que Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer que Deus salvou Noé por favor, porque graça é isso, é favor. Mas Deus continuou procurando um justo na terra. E as gerações foram se passando, novas pessoas foram nascendo, e Deus continuava procurando justos, mas Deus não achava. Este texto que eu li para você foi escrito 1000 anos antes de Cristo, portanto há cerca de 3.000 anos atrás. Deus fez uma radiografia do planeta. De lá do seu trono de glória, ele começou a procurar na terra um justo. Aí Deus não achou. Ele não achou um sequer. Deus esperou mais um pouquinho e ele resolveu fazer uma outra radiografia da terra. Por isso que este salmo aqui praticamente é repetido no Salmo 53. Vamos comigo lá? Salmo de número 53, versículo 2. Olha só, praticamente as mesmas palavras. É como se Deus dissesse assim: deixa eu procurar de novo, vai. Quem sabe agora eu acho algum justo que nasceu na terra. Deixa eu procurar outra vez. Por isso que estas palavras são praticamente repetidas no Salmo 53. Escute. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Imagine você, entre tantos milhões e milhões de moradores deste planeta, Deus não encontrar uma pessoa que seja justa segundo a sua ótica santa, porque Deus é santo. A maneira como você está ouvindo esta palavra é como Deus enxerga a raça humana. Diante da santidade do Senhor, Ele procura pelo seu critério um justo na terra. E pelo critério santo de Deus, depois de vasculhar esse planeta, Ele não achou um sequer. Não há um justo sequer, segundo o padrão de Deus. Aos olhos humanos nós podemos dizer: aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é muito justa, aquela pessoa é muito honesta, aquela pessoa é muito caridosa. Aos olhos humanos nós podemos comentar, mas aos olhos de Deus não há um sequer. Aí Deus deixa passar cerca de 1000 anos e Ele vai fazer outra procura na terra, vai vasculhar outra vez o planeta. E nós vamos ler lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler que, apesar da procura, ainda não há nenhum justo na terra. Apesar de tanto tempo passado, de tantos séculos passados, a busca continua infrutífera. Continue lendo comigo Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só, buscar a Deus. Quando Deus começa a procurar um justo aqui na terra, a primeira coisa que Deus quer ver na pessoa é se ela tem entendimento e se ela busca a Deus. Pessoas que busquem a Deus como Ele quer ser buscado. Como é que Deus quer ser buscado? Ele falou, Ele ensinou: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças.
Quer dizer, Deus quer uma pessoa assim, que o busque integralmente, incondicionalmente. Deus procura alguém que o busque desta maneira, mas muitas vezes o coração está dividido. A pessoa não consegue buscar a Deus com todo o coração. A pessoa diz assim: poxa, eu gostaria de ir para a igreja, mas hoje não vai dar não. Eu tenho outra coisa para fazer, ou eu tenho que ficar em casa, ou eu vou receber visita, ou eu vou viajar. A pessoa às vezes diz: hoje eu não vou para a igreja porque eu vou namorar, por exemplo. Hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho uma festa para ir. Hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho um aniversário para ir. Hoje eu não vou para a igreja porque eu quero ir para o cinema, por exemplo, não é? Estou dando exemplos. O coração não está totalmente voltado para buscar a Deus. Buscarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Buscar a Deus assim é sinal de inteligência espiritual, é entendimento espiritual. Quando Deus começa a procurar um justo na terra, Ele quer encontrar primeiro esta qualidade no ser humano. Se a pessoa tem entendimento para buscar a Deus, se ela coloca Deus em primeiro lugar, se ela está servindo a Deus de verdade, se a mente dela está voltada para Deus, o coração para Deus, as forças para Deus, a vida dela para Deus, então Deus começa a procurar, e Ele não encontra ninguém para amá-lo do jeito que Ele gostaria de ser amado. Alguém que esteja buscando desta maneira, alguém que seja justo, que faça o bem segundo a ótica de Deus, não o bem segundo o entendimento do ser humano. Deus procura alguém que faça o bem, e Ele chega à conclusão: não há ninguém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Você reparou que aqui em Romanos, na carta aos Romanos capítulo 3, no versículo 12, diz inúteis, porque uma vida sem Deus é uma vida inútil. Uma vida sem buscar a Deus é uma vida sem objetivo, sem finalidade nenhuma. As pessoas que não buscam a Deus estão vivendo inutilmente nesse planeta. Todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí o apóstolo Paulo, que escreveu isso para os romanos, e era judeu de nascimento, ele está chegando à conclusão que realmente a raça humana está perdida, não há esperança, porque ele conhece o povo de Israel, e ainda que eles busquem a Deus procurando da melhor maneira possível, é inútil, estão buscando inutilmente. O apóstolo Paulo então, ele voltou os olhos para a Itália, para Roma, e ele viu que lá na Itália, onde ele foi pregar inclusive, e escreveu esta carta aos romanos, ele vê que realmente na Itália também não tem nenhum justo. E Paulo abriu várias igrejas na Grécia, e ele conhece o povo grego e ele fala grego, e ele observa então que na Grécia também não há um justo sequer. Paulo conhece a Arábia, e ele procurou entre os árabes algum justo, e ele viu, não tem também. Deus tem razão, não há um justo sequer. Paulo conhece o Egito e ele não encontrou um justo entre os egípcios. Paulo chega à conclusão que realmente não há um justo sequer, ainda que Deus esteja procurando. E olha aqui no versículo 23, a conclusão de Paulo, que foi um grande pregador, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que se não há um justo nenhum sequer, nós estamos perdidos, estamos condenados. E por que Deus queria encontrar um justo, hein? Um só e ele não achou. Por que Deus queria encontrar um justo? Por causa da degradação humana. Deus queria encontrar pelo menos um justo, e se Deus encontrasse um justo, Deus iria fazer uma proposta para esta pessoa. Deus iria dizer para esta pessoa: foi difícil de achar. Você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Não há nada nem ninguém semelhante a ti. Te procurei muito e quero te fazer uma proposta. Você é o único justo da raça humana. Quero te fazer uma proposta. E Deus diria, se ele tivesse encontrado um justo só, Deus diria: eu quero que você
se ofereça como sacrifício vivo por todos os injustos. E se você aceitar esta minha proposta, o seu nome será grande. E quem acreditar em você será justificado pela tua justiça. Se Deus tivesse encontrado um justo sequer, Ele teria proposto isso. Mas Deus não achou. E o que foi que Deus fez então? Deus disse: já que eu não acho, e eu não quero a perdição da raça humana, eu não quero que a humanidade pereça, então eu mesmo vou preparar um corpo para mim aí na terra. Eu mesmo vou preparar um corpo humano para eu habitar. E eu vou ser então esse justo. E eu vou fazer da minha vida um sacrifício vivo pelos injustos. E quem acreditar em mim, no corpo que eu vou gerar para mim mesmo lá na terra, quem acreditar será justificado. E aí o próprio Deus, com seu Espírito Santo, envolveu uma virgem e se autogerou no ventre imaculado daquela virgem, sem ajuda de qualquer homem, porque não havia um homem justo sequer. Então ele se autogerou com seu espírito no ventre da virgem. E esta virgem teve uma gravidez absolutamente normal, ainda que a geração tenha sido sobrenatural. E ela dá à luz a um filho com o tempo exato de uma vida humana. E esse bebê nasce como todos os bebês nascem. E quando ele nasce, ele recebe um nome dado pelo próprio céu. Quando ele nasce, um coral celestial surge nas montanhas de Belém, e os pastores que estão ali apacentando as suas ovelhas na madrugada, eles ficam admirados com a visão espiritual, celestial que eles estão desfrutando. E o coral canta: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E o anjo maior, provavelmente Gabriel ali, disse para os pastores: não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele era só um bebezinho. Veja uma coisa, ele já era chamado de Salvador, mas ainda não era o Salvador. Porque para ser o Salvador ele teria que ser justo. E ele nasceu com um corpo humano igual ao meu e igual ao seu, sujeito às mesmas paixões e reações, sujeito inclusive às mesmas paixões que nós, sujeito inclusive aos mesmos pensamentos e às mesmas tentações. Mas ele vai ter que provar que é justo. Tem que ter um justo só. Então ele se gerou na raça humana e começa a se desenvolver e a crescer. E apesar de todas as tentações, provações e provocações, ele se mantém absolutamente santo, íntegro, imaculado. Ele se mantém totalmente puro. Apesar de todas as provocações, ele cresce, torna-se um homem. E aos 30 anos começa a pregar. E mostra quem ele é, o único justo. Porque os sinais que ele vai fazer, nunca ninguém fez. Ele vai provar que é o único realmente. Ele faz coisas que nunca qualquer profeta havia feito. Ele purifica leprosos. Ele ressuscita mortos. Ele acalma o vento, ele aquieta o mar, ele multiplica pães e peixes, ele conversa com árvores, ele dá ordem aos peixes, ele multiplica pães, ele multiplica peixinhos, ele alimenta famintos, milhares, multidões, ele faz coisas extraordinárias, ele prova que ele é único mesmo. E apesar de todo o xingamento que recebe, e todo tipo de ofensa, ele nunca deu lugar a qualquer tipo de pecado. E apesar de todas as tentações que o inferno lança sobre ele, ele se mantém íntegro e puro.
E aos 33 anos e meio de idade, ele se oferece a si mesmo, em sacrifício vivo. O justo se oferece em sacrifício vivo por todos os injustos da terra de todas as épocas. Então ele vai e morre na cruz do Calvário. O justo pelos injustos. O apóstolo Pedro teve a revelação desta palavra, e eu quero que você vá comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o versículo 18. Olha o que diz aqui, amado e amada, preste atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, quando você quer saber por que Cristo padeceu tanto, por que Cristo sofreu tanto, a resposta está na própria palavra do Senhor. Ele padeceu uma vez. Por qual motivo? Pelos pecados. O justo padeceu pelos pecados. Olha só, o justo pelos injustos. O único justo que já existiu na terra padeceu uma vez pelos pecados. Com qual finalidade? Por que ele sofreu tanto e tão brutalmente? Por que ele padeceu daquele jeito? Para levar-nos a Deus. Então preste atenção. Não há para a humanidade injusta a menor possibilidade, mediante obras próprias, de se autoconseguir a vida eterna, a salvação ou um plano superior. Se alguém pensa que, através de sucessivas reencarnações, poderá melhorar até atingir um plano superior perfeito, esta pessoa desconhece totalmente a ótica de Deus. Porque por mais que um ser humano tente fazer o bem, a caridade, seja uma pessoa generosa, bondosa, por melhor que ela seja, diante da exigência de Deus, diante do padrão exigente de Deus, da santidade de Deus, essa pessoa é injusta. Portanto, não adiantaria nada você reencarnar sucessivas vezes para tentar numa vida aqui na terra merecer algo melhor, porque Deus vai continuar olhando para as suas melhores obras, e Ele vai continuar procurando, e Ele não vai achar um justo sequer, porque todas as nossas melhores obras cheiram mal diante de Deus. Você poderia reencarnar 1 milhão de vezes e ter 1 milhão de vidas e novas oportunidades para tentar ser melhor. Meu Deus, se eu reencarnar de novo, vou ser melhor. Você pode reencarnar 1 bilhão de vezes e Deus vai continuar olhando e não vai achar um justo sequer. Portanto, não há a menor possibilidade do ser humano ser salvo por sua própria justiça ou por merecimento, porque Deus olha e Ele não vê um justo sequer. E é interessante quando a gente fica ouvindo essas histórias, teorias de reencarnação, que você nunca ouviu falar que Adão reencarnou. Nunca apareceu aí alguém dizendo: eu sou Adão, e vem contar a história de Adão. Nunca apareceu alguém dizendo: eu reencarnei, eu sou Abel, ou eu sou Caim, ou eu sou Noé. Você já ouviu? Ou eu sou o Sem, o Cã, o Jafé, os filhos de Noé. Você já viu algum espírito aí aparecer e falar que é uma daquelas pessoas antediluvianas? Ou mesmo posteriormente? Você já ouviu alguém falar: eu sou o Davi que reencarnei, eu sou o Samuel que reencarnei, eu sou o Jeremias que reencarnei? Você já viu? Então, só aparece dizendo: eu sou um senador romano e reencarnei. É mesmo, só de Roma para cá que reencarnou? Eu sou um grego, um médico grego que reencarnei, um médico alemão. E antes? Ninguém reencarna? De antes, das gerações de antes? Por quê? Porque não há reencarnação. Isso tudo é fantasia, coisa mirabolante.
Fábulas, exatamente, fábulas. Coisas inventadas pela imaginação humana. Você não se lembra de nenhuma vida passada. Você que às vezes pensa que há uma reencarnação, você não se lembra de nenhuma vida sua passada. E por que você não se lembra? Porque você nunca viveu antes aqui nesse planeta. Você nunca reencarnou. A única vida que você está desfrutando é essa que você tem aí agora. Essa é a única vida. E durante milhares e até vários milhares de anos, Deus ficou passando o radar na terra, no planeta inteiro. Deixa eu ver se eu acho um justo na terra. E Deus nunca achou um justo na terra. Por melhor que a pessoa fosse, diante da santidade de Deus, não há um justo, não há um sequer. Aí Deus veio e Ele mesmo assumiu um corpo humano como o nosso, um corpo gerado igual ao nosso, e viveu num corpo igual ao nosso, o único justo que já existiu nesse planeta. Aí Ele vai e se oferece como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Uma vez só Ele se ofereceu pelos nossos pecados. Basta. Porque foi um sacrifício tão violento, foi um sacrifício tão único, que não há necessidade de um novo sacrifício de qualquer outra pessoa. Por isso que Jesus Cristo é declarado como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador pelos séculos dos séculos. E Ele prova que é mesmo, porque ressuscitou e venceu a morte e venceu o inferno. Jesus Cristo, o justo, morreu pelos injustos para, está aqui levar-nos a Deus. Esse projeto que o Senhor tinha para salvar a humanidade, já mostrava isso, que um justo iria levar a iniquidade dos injustos. Para a gente ir terminando esta mensagem, abra por favor a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Olha o que diz aqui: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, preste atenção nisso. Entenda a palavra alma como vida. Quando a sua vida se puser por expiação do pecado, por favor, circule esta palavra expiação e escreva ao lado, faça uma anotação do que significa expiação. Sabe o que é expiação? Sofrimento compensatório de uma culpa. Já estava profetizado que ele iria sofrer para compensar culpas, mas não culpa própria, culpas de terceiros, culpas alheias, culpas de outras pessoas. Continuando a leitura: quando a sua alma, a sua vida se puser por expiação do pecado, como sofrimento compensatório da culpa do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, olha só, o justo iria fazer a expiação pelo pecado. Por isso que Deus queria um justo. Será que tem um justo na terra? Será que tem algum justo? Porque é só um justo que pode fazer expiação pelo pecado, mas não tem um justo, não tem um sequer. Eu não quero que a humanidade se perca. Então Jesus Cristo, o justo, veio. E aqui diz a palavra: com seu conhecimento, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus veio como pagamento compensatório da culpa. Morreu justo pelos injustos. Não há outro meio de você ir para Deus, porque
Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu gosto muito de analisar a palavra, porque se Jesus estivesse falando do Pai como outra pessoa, Jesus teria apontado para o céu e dito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ele teria feito isso. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então seria uma triangulação. Eles seriam um caminho apenas para levar ao Pai, o Pai sendo outra pessoa. Mas ele não disse, vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Se eu digo assim para o pastor Gilvan, que está sentado ali, se eu digo para o pastor Gilvan, né? Ou melhor, explicando melhor, se eu digo para você, vai com o pastor Gilvan, eu estou apontando para outra pessoa, não estou? Mas se eu digo para você que é para vir para mim, o que eu digo? Vem aqui, vem. Se é para ir para ele, eu digo vai ali. E se é para mim, eu digo vem aqui, não é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele mesmo é Deus. Você está compreendendo essa teologia? Ele é o próprio Deus. Por quê? Olha só, Ele procurou na terra, tem algum justo? Não, não tem. Passou um tempo, vou procurar de novo, quem sabe apareceu? Não, não tem. Então Deus tomou a decisão de Ele mesmo se tornar humano como nós. E sendo humano, nunca cometeu qualquer pecado. Nunca jamais uma iniquidade se encontrou nele. Nunca houve engano na sua boca. Jamais houve alguém tão santo e tão sublime. Jamais houve outro justo na terra. E foi este justo, o próprio Deus, que ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, em sacrifício por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é injusto, só existe uma maneira de você ser justificado, é se você crer no justo Jesus. Se você quer ir para o céu, pode esquecer missas pagas depois da tua morte. Se fosse possível alguém sair de um lugar de sofrimento para ir para um lugar de descanso, mediante missas e rezas pagas depois da sua morte, se isso fosse possível, Deus não perderia tempo procurando justo aqui na terra. Deus não perderia tempo em mandar o seu Espírito Santo em Belém para gerar milagrosamente, sobrenaturalmente, o seu próprio corpo no ventre da Virgem Maria. Não teria necessidade alguma dele ter vivido neste planeta e levar a vida mais santa e perfeita que algum ser humano já viveu, para depois oferecer em sacrifício na cruz do Calvário. Se fosse possível você sair de um lugar de sofrimento mediante rezas depois da sua morte, com missas pagas, ele não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Mas você não é salvo por dinheiro, você não é salvo por reza, você não é salvo por missa, você não é salvo por reencarnação, você é salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Quem crê no sacrifício de Jesus, ainda que seja um ímpio, será justificado. Morreu o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. Sabe, quando você recebe Jesus aqui na terra, você está recebendo o próprio Deus. E um dia você vai ver que Jesus é o próprio Deus. Um dia toda a humanidade verá isso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, tem um versículo que as testemunhas de Jeová que imprimem a Bíblia falsificada não conseguiram deturpar. Esse capítulo 1, versículo 8 é revelador. Eu gosto porque tem testemunhas de Jeová me escutando agora.
E eu quero que as testemunhas de Jeová olhem lá na Bíblia da torre de vigia, porque está escrito esta mesma palavra. Olha aqui, capítulo 1, versículos 7 e 8, vamos ler? Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Um dia você vai ver que o próprio Deus se gerou no ventre da Virgem Maria e viveu como homem nesta terra, e foi o único justo que já existiu. E Ele mesmo se ofereceu, a palavra até diz isso, a si mesmo, em preço de redenção por todos. Preço pago por Jesus, que é o próprio Deus. Vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora. Não há outro meio. Pode esquecer missas pagas depois da tua morte, pode esquecer a reencarnação, pode esquecer a caridade. Aliás, você deve ser bom, generoso, caridoso, mas não pense que isso vai te salvar. Você deve fazer o bem, mas não pense que isso vai te salvar, porque diante do padrão exigente de Deus, não há um justo sequer. Por isso que Ele mesmo veio e assumiu este papel. Se houvesse um justo na terra, Deus diria: você aceita esse meu plano? Você aceitaria ser uma oferta viva em favor dos injustos? Derramar a sua vida num sofrimento atroz, para que todo aquele que acreditasse em você fosse justificado, ainda que o injusto? Se Deus tivesse encontrado um justo sequer, Ele teria proposto isso. Mas Ele não achou. Por isso que Ele mesmo se gerou no ventre da Virgem Maria. Por isso que Ele mesmo é o justo. Jesus Cristo, o justo. Se você recebê-lo agora, você vai receber Jesus, mas vai encontrar o próprio Pai. Se você abraçar Jesus agora, você vai abraçar o próprio Deus. Filipe dizia para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus disse: Filipe, estou contigo há tanto tempo e ainda não me tendes visto? Como dizes, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê também o Pai. Ele é o próprio Deus. Não é difícil de entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você recebe Jesus e está recebendo o Pai. Ele deu essa dica: quem me recebe, recebe o Pai também. Ele já deu a dica. Se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo, ser salva, você tem que receber Jesus. Não tem outro meio. Não há outro meio. Olha, eu garanto para você, Deus procurou, Ele não achou lá na China, não tinha nenhum justo na China. O budismo já existia na China, também já existia na Índia, pessoas que estavam procurando o bem, a iluminação. Deus procurou em todos os países da terra, entre todos os povos. Ele não achou um justo sequer. Por isso que Ele veio. O justo Jesus é o próprio Deus. Se você quer ser salvo, se você quer o Pai, você tem que receber Jesus, não tem outro jeito. Reencarnação não vai te levar ao Pai. Caridade, missas pagas não te levarão ao céu, nada. Só o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele padeceu no próprio corpo, que seria o inferno para você. A pele dele queimava, retalhada, a carne ardia, é como se estivesse pegando fogo no corpo inteiro, da cabeça até os pés. Aqueles espinhos na fronte, na testa, na nuca, tudo aquilo queimava muito, é como se ele estivesse queimando no inferno, reservado para você.
Ele já provou o inferno para você, Ele já provou a morte para você, e Ele venceu a morte e o inferno, Ele já venceu tudo por tua causa, Ele já ressuscitou para te dar a vida eterna. Ainda que você seja um grande pecador ou uma grande pecadora, se você receber o justo Jesus e o seu sacrifício, todos os teus pecados serão justificados, a sua dívida paga, os seus pecados serão quitados, você não terá mais nenhuma dívida com Deus. Mas ai de quem rejeitar. Quem rejeita a Jesus, rejeita o próprio Deus. Ele disse isso também. Quem rejeita Ele também rejeita o próprio Deus. Mas quem o recebe, recebe o próprio Deus. Por isso eu vou fazer essa pergunta, que vai mudar o seu destino final. Se você falar, eu creio e eu quero ir para o céu, eu creio e sei que Jesus é o meio, eu sei que ninguém vai para lá se não for através dele, eu sei que ninguém será salvo se não for por Jesus Cristo, eu quero Jesus. Se você entregar a tua vida agora para Ele, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Então olhem todos, porque eu vou fazer esse convite. É o convite mais sublime e o único meio de você ser salvo. É o único jeito, não tem outro jeito, não há outra maneira. Não joga fora essa oportunidade, pelo amor de Deus. Ele fez tudo isso por você, Ele viveu esta vida santa por você, Ele morreu por você. Não joga fora isso, é a tua chance. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Quantos aqui querem erguer as mãos e receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Quem quer, erga sua mão. Erga sua mão. Erga sua mão. Isso, erga sua mão. Oh glória. Os que ergueram as mãos, venham para cá, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Isso, venha, venha. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória, vamos aplaudir mais, igreja. Isso, vem, 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 vem. Oh glória, vem. Meu querido, minha querida, eu quero chamar aqui os que estão afastados, porque Deus disse assim: todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Nós lemos isso no Salmo 14 e no 53. Todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Quem anda com porco vai acabar comendo lavagem. Aonde o filho pródigo estava? Num chiqueiro, na companhia do quê? Dos porcos. Faminto e prestes a comer o quê? A comida dos porcos. Quando você começa a andar com pessoas do mundo, você se torna mundano, você fica imundo também. Isso, venha, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Venha, você que está sem igreja, venha, aproveita. Quando você começa a andar com gente do mundo que só bebe, você vai acabar bebendo. Quando você fica andando com gente que só fuma, você vai acabar fumando. Quando você anda com pessoas que usam drogas, você vai acabar usando drogas também. Quando você anda com gente que faz coisa errada, você vai acabar fazendo coisa errada também. Isso, venha. Olha, todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Se não há um justo sequer, imagine andando com os ímpios, você vai se tornar ímpio também. Você tem que mudar de vida, você conhece a palavra de Deus. Você não pode continuar no mundo desse jeito, o mundo não é mais para você. Vem para cá, o Espírito Santo está te chamando. Deus está falando com você agora. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo.
Então não fique parado no seu lugar, vem para cá, venha do jeito que você está, porque pelo sangue de Jesus, você vai ser purificado de toda a sua imundície. Você pode estar imundo, pode estar sujo, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele vai te deixar com as vestes mais brancas do que a luz, mais alvas do que a neve. O sangue de Jesus vai purificar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Não deixe passar a oportunidade, porque já já a porta vai se fechar, viu? Por enquanto a porta está aberta e é fácil se salvar, mas um dia a porta vai fechar, e quem ficar do lado de fora vai bater desesperadamente e a porta não se abrirá mais. Aproveite enquanto ainda a porta está aberta e você pode entrar com facilidade. Eu vou chamar aqui na frente pessoas que estão fracas na fé, pessoas que não têm mais vontade de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra, pessoas que não têm mais forças nem para jejuar, pessoas que estão com dificuldades para seguir as pegadas de Jesus, pessoas que estão enfrentando lutas lá fora e pensam até em desistir. Não vai desistir coisa nenhuma, porque nós temos de perseverar até o fim. E nós vamos nos ajudar com oração. Você que está sentindo fraqueza espiritual, nós queremos orar pela tua vida. Vem aqui para frente também e nós vamos fazer esta oração. Vem para cá, porque nós temos de vencer. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. A gente não pode se desviar não, porque se a gente se desviar, vai se juntar com quem? Com os imundos? Ficaremos imundos também. Por enquanto é fácil você servir a Deus, mas vai chegar um tempo em que você verá muita dificuldade para acompanhar o Evangelho. Então vem enquanto é tempo, vem para cá porque nós vamos orar. Eu também quero falar com as pessoas que estão ouvindo à distância, seja pelo rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Entregue a vida para Jesus, volte para o Senhor. Se renda aos pés do Senhor Jesus, coloque a tua vida no altar, se reconcilie com Deus. Estou falando com quem está escutando pelo rádio e pela internet. Esteja você dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de um ônibus, esteja você numa van, numa lotação, esteja você dentro de um trem, de um comboio, você está ouvindo aí a palavra, quer entregar a vida para Jesus, se for possível se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador. Se não dá para ajoelhar, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Pessoas que estão à distância agora nas cadeias, nos presídios, nas penitenciárias, nos hospitais, nos locais de trabalho, aonde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, se possível se ajoelhe ao lado do teu rádio, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar e nós vamos nos ajoelhar aqui e pedir para a igreja continuar de pé. A igreja continua de pé, por favor, com a mão direita sobre o teu coração. Tanto os que estão aqui na sede da Paz e Vida de Recife, como os que estão longe, ouvindo à distância, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra me revelou que o único justo que já existiu, morreu no lugar dos injustos. E eu sei que eu sou uma pessoa que tem defeitos, que peca, e é por isso que eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ao receber Jesus, eu estou recebendo o próprio Senhor, e eu quero que com a tua mão santa o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e jamais permita que o meu nome seja arriscado. Me guarda, meu Deus, todos os dias desta minha vida, e me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único e suficiente Salvador, para todos sempre.
Amém. Continue assim que a igreja e eu vamos orar por você agora. Pai querido e Deus amado, não apenas estas pessoas que estão aqui na frente, na Paz e Vida sede de Pernambuco, mas também à distância, um número incalculável e desconhecido de pessoas também está de joelhos dobrados ao lado do rádio e do computador, e até nos veículos, carros, caminhões, ônibus, trens, comboios, pessoas estão se rendendo a Ti. Muitas vidas agora nos hospitais, nos presídios, nas casas, em seus locais de trabalhos, em embarcações, em toda parte, meu Deus, tem alguém agora se rendendo a Ti e vivendo este milagre. Eu quero que pelo sangue do justo Jesus, derramado na cruz, esta pessoa seja justificada, toda a sua dívida espiritual paga, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele colocou a sua alma, a sua vida em expiação, em pagamento pelas nossas culpas. Agora, Pai, nós recebemos o pagamento que foi feito, nós recebemos o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então faz o nosso nome brilhar no livro da vida, porque cada um de nós aqui e também à distância viveremos pela fé a partir de hoje, viveremos esperando aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai bendito, quando cada um de nós se levantar desta oração, faz o nosso rosto resplandecer, faz o rosto brilhar com a alegria da salvação. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.